Deus, quando as meninas me convidaram para dar uma introdução para o tempo da Marina, eu comecei a orar, ver se é isso que o Senhor tinha para mim, se era isso que o Senhor queria. E o Senhor falou no meu coração uma palavra: unificar. E aquela palavra ficou, e eu falei: Deus, unificar o quê? Aí o Senhor falou: o coração de vocês é o meu coração. O meu coração é imutável e o de vocês precisa de mudança. E aí eu fui pesquisar o que era, né, unificar. E unificar é a soma de um todo, a soma coesa de um todo. Então é uma soma sólida, uma soma forte, mas é de um todo. E o Senhor, Ele é inteiro, e nós? E eu falei: Senhor, tá, então vamos como o Senhor faz as coisas em porções. Eu falei: começo por onde? E o Senhor deu um texto para mim. 2 Coríntios 2,15 diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos como os que se perdem. E aí o Senhor começou a ministrar, o Espírito começou a ministrar o coração. O bom perfume é para mim, não é para vocês. O padrão sou eu, o bom perfume é para com Deus. Então não importa o que pensam ao nosso redor, o importante é a minha obediência para as direções que Deus me dá. E o padrão é, esse bom perfume é para o Senhor. Indo para o Senhor, automaticamente nós transbordamos umas sobre as outras. Eu falei: Senhor, tá bom, então o Senhor quer nos unificar. Nós temos que entender que o caminho é sermos um bom perfume de Cristo e que o padrão é para o Senhor. Mas e aí? O que nós faremos? Como a gente vai para esse processo? E o Senhor me levou para Êxodos 30:35, que diz assim: e disto farás o incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Eu falei: Senhor, tá. E aí eu fui estudar isso aqui, fui ouvir grandes homens de Deus, e eu achei muito interessante isso. Porque na época, hoje a gente fala em perfume, a gente pensa um negócio engarrafado, com álcool, com fixador. Não, o perfume que o Senhor fala é aquele dos tempos antigos, que eles eram curtidos em talhas de barro. Eu não sei qual é o barro, eu só sei que eram em talhas de barro. E eram feitos do azeite extra virgem, o mais puro azeite que tinha. E eram três ervas específicas, 3 especiarias, as mais raras e caras. E eu achei interessante porque a Bíblia nos fala de 3: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu falei: Deus, para produzir esse azeite, é um azeite extra virgem, puro, e usa-se 3 ervas. Eu falei: tudo é interligado na Bíblia. Então, o nosso bom azeite, a base do nosso bom perfume é essa, é a essência de Cristo. Mas é essa essência que vem temperada com sal, moderação, pura e santa. Aí eu falei: tá, Senhor, então eu estou entendendo que o Senhor quer nos aprofundar em Ti, que a nossa essência toda está no Senhor. Mas o que mais o Senhor tem para falar? E aí o Senhor começou a explicar que aquele tempo, estudando algumas coisas, essas talhas que se depositava esse bom perfume, o perfumista tinha que cobri-la com uma gaze de linho fino. E essa gaze de linho fino, ela era bem fininha, bem delicada, para que aquela essência pudesse respirar, mas ela não deixava que nada caísse ali dentro. E alguns dizem até que tinha uma pessoa que ela cuidava desse detalhe, de que essas talhas estavam, um vigilante, vamos dizer assim, que estavam sendo cuidadas, que estavam sendo protegidas. E eu falei: Senhor, eu estou entendendo o seu caminhar, mas e aí? A gente já conseguiu entender a seriedade da coisa, mas e agora? O que nós fazemos para a gente se tornar esse bom perfume de Cristo? Porque com certeza o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele tem um chamado para cada um de nós, Ele tem um propósito eterno, Ele quer ministrar a santidade dEle no nosso coração. Mas falei: Senhor, e aí? Como avançamos nisso? E o Senhor me levou para outro texto, um texto
de Eclesiastes 10:1, que diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de astutícia. E aí eu disse: Senhor, a gente até pode produzir um bom perfume de Cristo, mas nós temos que cuidar para a mosca morta não cair no nosso perfume. E aí, eu ouvindo um homem de Deus, ele disse assim, que essa mosca não é a mosca que a gente pensa, essa mosca nossa, que esse é um inseto lá do Oriente, e ele se assemelha a uma Maria fedida. Então pensa assim, você tem um pote de unguento e cai ali uma Maria fedida. E aí era obrigatório o sacerdote jogar, desprezar todo esse azeite. Esse unguento não podia ser aproveitado, porque ele tinha sido contaminado por um inseto, por um mau cheiro. E o Senhor começou a falar isso. Quantas coisas nós guardamos no coração? Nós guardamos no coração histórias do passado, traumas, rejeições, abandonos, adoções. Nós guardamos no coração medo. Medo é uma coisa muito saudável, mas quando esse medo não nos paralisa. Quantas vezes o Senhor requer algo de nós e o medo nos paralisa e a gente não obedece? Mas se nós olharmos honestamente para dentro dos nossos corações, o que está aqui? Tem uma falta de perdão lá do passado? Porque nós somos mal criados, entre aspas? Porque nossos pais não deram o amor que a gente merecia? Eu não sei a história de cada um. Eu não conheço, eu só sei que o passado a gente deixa no passado. E a gente se dispõe na mão do Senhor porque Ele cura. Ele cura, Ele tem esse poder de cura. E Ele pode nos libertar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas mazelas. Olha, eu duvido que aqui tem uma pessoa que diga assim, eu nunca sofri nada, nunca aconteceu nada. Nós sofremos, gente. Em algum momento nós somos rejeitados, em algum momento nós fomos abandonados. Não porque a situação nos abandonou, porque nós nos sentimos assim. E é o que nós nos sentimos que faz a ferida. Muitas vezes a gente sofre por uma dor inexistente. Quantas vezes a gente deduz algo e sofre por aquilo e aquilo não é real, foi a nossa mente acelerada que trabalhou. Então todos nós temos uma história, uma mazela, uma dor do passado. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, Ele quer nos unificar a Ele, mas para isso nós precisamos ser um todo. Sem quartinhos escuros, sem portas fechadas, sem mazelas escondidas. Às vezes a gente olha, a gente é tão sorridente para o outro, mas dentro de casa só os nossos sabem como somos. Quantas vezes você está mal ali no seu eu, o marido chega e fala uma frase assim, nossa, por que esse lenço daqui? Vira uma metralhadora para ele. Ele não sabe nem por que ele está sendo metralhado. Ele pensa, gente, o que eu fiz? Ele não sabe, e nem você sabe. Na verdade, aquela pergunta só foi um gatilho para a mosquinha morta que estava aqui. Ela se mexeu, o mau odor subiu e a gente descontou em alguém. Quem não tem marido, tem um pai, tem uma mãe, tem um amigo, tem um patrão. Mas quantas vezes a gente nem sabe por que a gente atinge o outro? Mas é porque está aqui, ó. Tem algo aqui que precisa ser curado. E o Senhor só vai curar o dia que a gente abrir e falar, Senhor, ó, esse aqui é meu coração. Está aqui essa dor, está aqui esse sentimento. E eu não estou conseguindo avançar no propósito que o Senhor tem, porque isso me prende. Cada vez que o Senhor me chama para algo, eu penso, mas eu... Gente, quantas vezes o nosso perfeccionismo na casa do Senhor desmonta o outro. Sabe, às vezes tem uma irmã lá que está lá abatida, prostrada, caída, e o Senhor vai lá, o Espírito incentiva ela para ela vir e ajudar em alguma coisa. Aí ela vem, tira esse daqui, põe ali, e ela, assim, ela foi uma luta levantar da cama. Foi uma luta ela se dispor para fazer, foi uma luta, e lá o céu está vibrando, porque ela venceu ela mesma, porque ela foi, ela deu a cara. Aí as perfeccionistas chegam e falam assim, eu não acredito, quem que pôs isso desse jeito? Não é assim, é assim.
Aí a irmã fala assim, eu sabia que eu não tinha que ter ido mesmo fazer. Eu sabia, Deus, eu sabia, eu tinha que ficar deitada na minha cama. Aí o Senhor fala, o bom perfume dela você contaminou e o seu não subiu até mim. Porque não era para eu ter posto a mão ali. Mas o meu perfeccionismo foi lá. Gente, isso é pecado. Mas por que esse perfeccionismo? Porque a gente quer provar alguma coisa para nós mesmos, sei lá para quem. E aí a gente cobra do outro algo que não é dívida dele. E é nós, isso está em nós. E nós precisamos ter a disponibilidade de dizer, Senhor, está aqui. Isso aqui é real em mim. Mas eu não quero mais. Como a Bia nos disse ontem, nós fomos regeneradas. Nós não acreditamos nisso? Então nós temos que nos dispor a deixar o Senhor trabalhar. E Hebreus 4,16, se não me engano, fala assim, para nos apresentar confiadamente junto ao trono da graça. Quando nós pensamos em trono, a gente sempre pensa assim em rei, né? Trono é justiça. Mas os reis daqueles tempos, eles ficavam no palácio. E quando eles eram chamados a decidir alguma coisa, que eles iam para o trono. Então, realmente, trono é sempre associado à justiça. Mas o Senhor diz assim, venha diante de mim o trono da graça. Então, o Senhor está dizendo, eu hoje, no tempo que se chama hoje, eu não sou justiça sobre você. Eu sou graça. A graça que quer ouvir a confissão do nosso coração. A graça que entende a dor do nosso coração. A graça que entende que tem mazelas aqui e que nós precisamos entregar para Ele. Para que aí então nós vamos ser unificados com o Senhor. Nós vamos ser um com Ele, mas nós vamos ser coesa, firme, inteira. E se nós formos assim, nós vamos ser assim dentro da nossa casa. Nós vamos ser assim com o nosso marido, com os filhos, na empresa, em qualquer lugar. E esse é o alvo do Senhor para nós. Então era isso, irmãs, essa introdução, porque agora nós vamos mexer com a nossa essência, o barro, né? Então, para a gente conseguir entender aonde o Senhor está querendo nos levar nessa tarde. Então, vou chamar a nossa querida Marina. Todos temos uma história. Cada uma de nós, mas aonde Deus trabalhou a história de cada um, ou aonde Deus quer trabalhar, onde Deus vai ainda trabalhar, o que Ele já fez, o que Ele tem feito. E, na verdade, a gente está aqui hoje para entender isso. O que Deus quer de nós. Quem é Deus nas nossas vidas. Na metáfora, lá em Jeremias tem uma metáfora que fala que o oleiro, que é Deus, a soberania de Deus, trabalha o vaso de barro, que somos nós, tão imperfeitos, tão frágeis, vindo de um material tão simples e tão singelo, tão disforme, sem forma nenhuma, e que simplesmente pode ser moldado. Deus nos pega, nos molda do jeito que Ele quer. E se nós já achamos que nós estamos formados, Deus vai, mas não está do jeito que Deus quer, Ele vai quebrar. E para quebrar, aí você às vezes quebra na primeira, você não entende, quebra na segunda, você não entende nada, vamos quebrando. Então a gente vai usar a metáfora do oleiro e do vaso de barro. Deus nos molda conforme Ele quer. E a argila é isso. A metáfora do vaso de barro nada mais é o que nós vamos fazer. Porque primeiro, para a gente fazer uma boa peça de cerâmica, a gente precisa amassar muito bem a argila. Existe uma técnica específica para amassar, mas o importante é vocês saberem que precisa amassar. E quando a gente amassa, ela tem que ficar muito uniforme. Algumas argilas, algumas bolinhas estão mais duras, outras estão mais macias. É que a nossa vida é assim. Eu sou uma bolinha mais dura para aprender, mas existem pessoas mais macias que aprendem mais fácil, né? Então, a gente precisa amassar de um jeito que a gente não desmanche o
corpo, a integridade dela. E ela precisa ser amassada de uma maneira suave, para que a gente possa tirar todas as bolhas de ar, para que a gente possa tirar do máximo possível das impurezas. E o que são essas impurezas? O que são as bolinhas de ar na nossa vida? Tudo aquilo que a gente tem no nosso coração que não presta, é aquilo que Deus não quer de nós. Deus quer que a gente se liberte das bolinhas de ar, das impurezas, do nosso rancor, da nossa mágoa, da nossa raiva, de tudo aquilo que nos faz mal. É capaz de vocês encontrarem aí algumas pedrinhas no meio da argila. São impurezas. Tirem. Tirem, porque não vai ficar bom esse vaso. E Deus quer tirar e tratar. E aí? E quando você tira essa impureza e essa bolinha, fica um buraquinho, uma bolinha de ar. Mas é uma bolinha tão pequenininha. Mas isso cresce no nosso coração. E quando essa peça vai para queima, só por causa de uma bolinha de ar, ela estoura, ela trinca. Olha só, Deus nos amassa e nos amassa. E nós vamos tirar nossa bolinha as bolinhas, as impurezas, e vamos deixar essa peça depois homogênea. Vamos lá, gente, vocês amassaram bastante? Vamos fazer bolinha de novo? Sabe brigadeiro? Brigadeiro? Então, meninas, cada uma tem um copinho de água na mesa para pegar. Por quê? Porque a peça vai secando e a gente precisa molhar o nosso dedo às vezes para continuar tendo maciez para mexer e moldar. Então peguem um copinho, coloca o dedo para vocês continuarem moldando quando vocês percebem que está muito seco e para vocês irem mexendo nessa peça. E aí nós vamos, depois disso, lembrar que a água é a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, ele quer morar nos nossos corações. E ele quer construir algo novo. Vamos lá. Brigadeiro, gente. Bolinha. Vamos fazer bolinha. Todo mundo já amassou. Bolinha. Agora, todo mundo fez bolinha? Tá. Meninas, tem uma técnica na cerâmica que é a que a gente vai usar. Que é a técnica que a gente forma o nosso vaso, a nossa peça, o nosso copinho, o nosso potinho, seja o que for que vocês queiram construir, que chama beliscado. Então, a gente vai começar a beliscar a peça. Só que não pode ser um movimento abrupto, porque Deus não nos molda abruptamente. Precisa ser delicado. O movimento tem que ser delicado. E a gente vai apertando lentamente, dando firmeza e tentando aumentar essa peça. É muito lento, gente. O processo de Deus não é rápido. Ele é lento. Ele vai... E vocês nem sabem ainda o que vocês estão formando. Pega o dedo, coloca no meio da peça e dá uma afundada no dedão. No dedão, afunda o dedão nessa peça, devagar. E vai tentando fazer um fundo. E aí é um fundo e parede. É fundo e parede, ó. É um dedo no meio e os outros 2 dedos aqui, pelo menos, claro. Estou falando 2, 3, pode ser como vocês quiserem. A firmeza atrás. A firmeza da peça atrás. Para vocês poderem dar forma para isso. Precisa ter firmeza. E Deus trabalha a nossa vida com firmeza. Eu vou passar na mesa de cada uma, tá bom? Para vocês poderem ver, tá? Devagarzinho, gente, como Deus faz com as nossas vidas. A gente amassa. Quando a gente acha que a argila tá boa para fazer a peça, a gente continua amassando de novo. Então imagina como é que é Deus na nossa vida, gente. É muito poderoso, porque é um amassado fortíssimo, né? Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida
quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero. Meninas, como vocês estão aqui? Tá tudo bem? Ó, olha lá, você vê? Eu tava falando pra elas, quando a peça trinca, na verdade, porque a gente tá fazendo, vocês percebem, ó, que tem umas tá vendo esses rachadinhos e tal? Ela secou. Aí é isso, é água, é refazer de novo, porque no processo a gente trinca de novo, né? Então a gente vai lá, molha o dedinho, umedece, faz a emenda de novo, reconstrói, né? Teu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me desfaz. Teu amor me refaz. Pra gente poder finalizar, eu vou falar um pouco mais para vocês saberem aonde as coisas foram parar. Na verdade, aqui, é um testemunho que eu tô colocando aqui pra gente trabalhar um pouco o que Deus faz nas nossas vidas. Vocês perceberam como a gente, como argila, como barro, a gente pode ser qualquer coisa nas mãos de Deus. A gente pode se transformar em qualquer coisa que Ele queira, né? Ele pode fazer o que Ele quiser de nós. Mas e os nossos ouvidos para perceber o que Ele quer de nós? E a nossa percepção e os nossos olhos para saber o que Ele quer de nós? Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Para vocês terem uma ideia, eu passei um ano de profunda amargura. Profunda amargura. A cerâmica me ajudou, me sustentou para eu poder amassar e refletir e entender Deus na minha vida. Ela me ajudou muito, era um tempo de paz que eu saía do foco e tinha um tempo para pensar e ver Deus trabalhando na minha vida. E aí eu fui entender o que era amor incondicional. Foi um ano de muito crescimento, de muita dor e muito crescimento. Mas ali eu já estava consciente de que Deus estava trabalhando a minha vida. Mas ali eu já estava mais disposta a aprender. Ali eu já estava mais disposta a ser moldada. Porque Deus molda, mas a gente tem que aceitar o que Deus quer de nós. E o mais difícil às vezes é isso. E às vezes a gente precisa perder todos os nossos pilares de sustentação para poder começar a ser reconstruída. E ali Deus foi me reconstruindo, Deus foi me moldando, fui aprendendo, aprendi o amor incondicional, porque é muito fácil amar o filho que faz tudo de acordo com o sonhado, plano. É muito fácil ter um relacionamento maravilhoso com o pai, quando você não vê traição. É muito fácil você amar seu marido, mesmo se você não tem uma mágoa profunda. Tudo é muito fácil, se está dentro do script da vida maravilhosa, né? Eu precisei ter muita intimidade com Deus para entender que não é o que está lá fora que importa, é o que Deus quer de nós, é o que importa. Eu aprendi a confiar em Deus, a depender de Deus, a entregar para Deus, porque eu não entregava
Eu queria aqui, ó, no meu controle. Vocês já sentiram controle nas mãos? Vocês acham também que vocês já tiveram controle na mão da vida de vocês? A gente sempre acha que a gente tem. Eu achava que eu era... Minha mãe era dominadora, né? E eu puxei dela aquela coisa de ter o controle sobre tudo, né? Nós não temos controle de nada e eu aprendi a depender de Deus e aceitar. E colocar nos pés do altar. Deus trabalha as nossas vidas de maneira maravilhosa. Acho que a gente agora tem que refletir sobre o que Deus quer tratar no coração de cada uma de vocês. Eu entendo que Deus trabalhou muito em mim. E a metáfora do oleiro e do vaso de barro, ela mostra a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Mas a gente precisa se entregar. Eu queria mostrar para vocês, para a gente finalizar, algumas coisas que são importantes para a gente entender nessa metáfora do vaso e do barro. Eu creio que já está entendido, mas é interessante olhar as peças e entender um pouco mais, né? Calma aqui, coloca ali para mim. Tá bom. Gente, aqui a gente quer mostrar uma peça, olha só, né? É um vaso de barro, mas a água, ele está trincado. Ele não se presta àquilo que ele foi feito. Então, muitas vezes, a gente precisa ser moldado porque a gente não se presta àquilo que Deus quer de nós. Porque nós somos imperfeitos. A peça está imperfeita e não se presta. Mas mesmo, existem peças imperfeitas que servem, que são úteis, porque nós somos imperfeitos, né? Essa é uma tigela. Ela está trincada por dentro. Mas ela está trincada de um jeito que a gente consegue usar. Nós somos imperfeitos. Essa peça dá para usar. Ela é útil. Porque nós não vamos ser perfeitos nunca. Nós estamos no processo de sermos moldados. Então, mas como nós estamos nesse processo? Nós estamos aceitando o que Deus quer de nós? Porque Deus quer que nós sejamos peças úteis, que sirvam para guardar o perfume, o aroma que a Luzia falou. Que a gente possa guardar o Espírito Santo, o perfume de Deus, a graça de Deus nos nossos corações. Agora, existem peças que não têm defeito nenhum, aparentemente. Essa peça está linda, de utilidade. Só que eu devia ter colocado água no começo e eu esqueci. Né? Eu sou imperfeita, claro. Ela é porosa. Daqui a pouco o papel vai estar molhado. Às vezes as aparências enganam. A gente acha que está tudo perfeito. Mas a gente não está servindo aquilo que Deus quer de nós. Né? E existem peças que, olha que curiosa, né? Esse vaso aqui, esse vaso azul, ele se presta ao que ele foi feito. Diferente daquele vaso, eu posso colocar água, mas ele tem uma imperfeição notória. O esmalte não pegou, ele ficou manchado, não foi à toa. Mas nós somos imperfeitos. Só que esse é um imperfeito útil. Não foi intencional, ela ficou assim. Ela ficou assim, mas ela é útil. Quem sabe aqui vai molhar, mas aqui, nada. E somos às vezes muito trincados, né? Essa daqui tá quebrada, mas ainda dá para tomar. Olha, a alça dela tá aqui, mas ainda dá para tomar nela, né? Nossa imperfeição e nossa utilidade diante das mãos de Deus. Eu acho que essa é a reflexão do vaso de barro. Olha a massa, olha uma massa totalmente disforme. É isso que Deus quer de nós. Ele quer começar um vaso novo. Ele não vai ser perfeito, porque não tem perfeição.
mas ele vai ser o mais útil para guardar o verdadeiro aroma, o perfume de Deus. E Deus usa para a gente aprender cada coisa. Deus usa pessoas, circunstâncias, para a gente aprender o que Ele quer de nós. E eu me lembro, eu amo contar essa história. É bem rapidinha, mas eu vou contar, porque eu amo essa história. Eu atendi uma senhora uma vez, a Dona Emico, uma senhorinha de 90 anos, toda vaidosinha, colar de pérola, sabe aquelas bolsinhas de senhorinha de antigamente, assim, toda fofinha, toda vaidosinha. E a Dona Emico entrou no consultório e eu fiz uma pergunta para ela, assim: Dona Emico, o que a senhora fez? Porque ela veio trazer o álbum de fotografias dela da festa de 90 anos que fizeram para ela, forrada daqueles, esqueci aqueles passarinhos japonês? Como? Isso, forrada, uma parede inteira de cortina daquele negócio. Ficou a coisa mais linda. Dona Emico, amada, sabe? Aquela mulher amada pela família. Dona Emico, como a senhora fez para chegar nessa idade tão bem assim, tão lúcida? Mas na hora eu pensei, mas eu sou uma tonta, né? É óbvio que ela não vai saber responder, porque ninguém sabe responder isso daí. E ela respondeu: doutora, eu não carrego o problema dos outros. Aquilo para mim foi uma facada no peito, porque eu estava no meio do temporal. Eu nunca mais esqueci da Dona Emico. Sempre que eu tenho oportunidade de falar da Dona Emico, eu falo. Porque realmente a gente precisa entregar para Deus. Ela não carregava o problema dos outros porque a gente entende que a gente precisa entregar para Deus e ajoelhar e entregar para Ele. Eu demorei, mas eu tenho aprendido. Tenho, né? Porque somos imperfeitos. Deus nos molda porque é muito prazeroso criar peças tão maravilhosas como todos vocês. Que Deus abençoe cada uma de vocês e que vocês possam usar toda essa metáfora que Deus colocou na Bíblia pra gente realmente crescer a nossa intimidade com Ele. Amém. É isso. Obrigada, meninas.